ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Bom dia, meus amados irmãos, o galo cantou. A natureza já acordou. Toda a natureza acorda em festa, em louvor, em gratidão ao grande Criador. Nosso bom dia, sentindo isso como um grande privilégio. Quanto a esse culto doméstico, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e para nós é um privilégio muito grande, muito grande. Essa semana falei com um pastor no estado de Minas Gerais e ele me disse, todos os dias minha esposa conecta e nós não perdemos um culto doméstico. Eu recomendo esse culto para todas as congregações. Muita confiança, né? Assim como nós também recomendamos o programa Fé para Vencer, que é um culto doméstico também 24 horas no ar. Desde a década de 70, né? Rádio Anhanguera, Rádio Universo Curitiba e outras rádios, outras emissoras. Eu também fiz rádio há muito tempo. E esse culto Fé para Vencer o mundo, né? Que é apresentado pela Igreja de Goiânia, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva, é uma boa tradição, muito boa, é uma tradição que deve ser conservada, né? Nós recomendamos também, aliás, esse culto, esse programa está no nosso canal também. Então, o programa Fé para Vencer, essa livezinha tão simples nossa aqui, outros pastores que também fazem, e gozamos desta confiança de muitos pastores, como esse pastor humildemente me disse isso. Eu disse para ele que é um grande privilégio, e todo privilégio envolve responsabilidade. Então é uma grande responsabilidade para nós, maior do que o privilégio, de todos os dias, como disse o pastor, o galo canta aqui em casa, logo de manhã. E aí somos muito abençoados com esta meditação diária. Já no final do livro, na página 328, no final da Era de Laodiceia, encontramos isto aqui, ó. Que tempos cruciais são estes em que vivemos? É ou não é? Já vivemos um tempo semelhante a esse antes? Não, nunca. Que tempos cruciais. Tempo de suprema, hora suprema. Que tempos cruciais, que hora suprema. Às vezes a gente exclama assim, meu Deus, que tempo é esse? Meu Deus, que hora é essa?
A gente vê tanta coisa acontecendo assim aceleradamente. Coisa que a gente não esperava, acontece aceleradamente. Aí a gente exclama, meu Deus, que tempos cruciais para as famílias. Que tempos cruciais para os pais. Que tempos cruciais para essa geração jovem, essa geração mais nova. Que tempos cruciais para muitas mães. Quantas lágrimas, lágrimas, lágrimas. Falei aqui há um tempo atrás que os filhos, quando são pequenos, pisam no pé da mãe. Pisam no pé do pai. Às vezes a mãe está ali no fogão, preparando a comida, aquela criancinha ali puxando sua saia, pisando no seu pé. E quando crescem, pisa o coração. Pisa o coração com sapatos cheios de cravos, para dilacerar mesmo. Vou pisar no coração, mas vou usar um sapato cheio de prego, para dilacerar. Parece que quanto mais dilacera, melhor acham, né? Que tempos cruciais, quantos filhos hoje pisando o coração dos pais. Que tempos cruciais. Que hora suprema. Que hora suprema é essa em que o amor de muitos está esfriando. Multiplicação da iniquidade, a ciência multiplicando. Quanto mais a ciência multiplica e cria coisas, inventa coisas, mais o amor vai esfriando. Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis a esta palavra, nessa hora de apostasia, muitos apostatam da fé e vão passando influência para outros e outros e outros. Uma pessoa animada passa ânimo para outras. Uma pessoa desanimada passa desânimo para outras. Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis à palavra numa hora que muitos vacilam. Muitos duvidam, será que é, será que não é? Irmão, eu pergunto uma coisa, se essa palavra, se essa mensagem não for a palavra certa, onde está? Me mostre, por favor. Ah, mas tem muito problema, me mostre aonde que não tem. Ah, mas esse companheirismo é cheio de problemas. Me mostre um outro companheirismo que não tenha nenhum problema. Perfeito. Me mostre que eu vou para lá. Perfeito, perfeito, perfeito. Sem problema nenhum. Pastores todos perfeitinhos, todos perfeitos. Aonde? Que direito tenho eu de falar de uma igreja qualquer? A minha é perfeita, a minha, quer dizer, aonde eu estou, aonde eu congrego, aonde Deus me tem, é perfeito? Não, não é. A palavra que pregamos é perfeita, mas nós não somos perfeitos. A palavra é a perfeição, mas em nós não tem perfeição, humanamente falando, não. Oh, mas é tanto problema nesse companheirismo, me mostre um companheirismo que não tem problema. Me mostre, por favor. Essa igreja tem problema demais, me mostre uma que não tem, meu filho. Me mostre. A igreja que não tem problema, Deus não está nela e ela não vai no arrebatamento. Ouvimos uma mensagem agora recente, falando sobre isso, de uma maneira tão esclarecedora. Aonde que não tem problema? E pessoas preocupadas com o passado, não seu próprio, com o passado de outros. Olha que insensatez. Pessoas caídas, prostradas, frustradas, se matando, se arrebentando com o passado de outras pessoas que até já partiram. Ora, se fosse pelo menos com o meu passado, mas é com o passado dos outros. Então,
Não, eu não vou ficar nessa igreja mais não, porque ela está cheia de problemas. Você nunca vai parar em lugar nenhum, porque aonde é que não tem? Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis a esta palavra e não tirar dela nem acrescentar a ela, porque aquele que fala onde Deus não tem falado, faz dele um mentiroso. Meu Deus do céu, porque aquele que fala onde Deus não fala, faz dele um mentiroso. E aquele que também não fala onde Deus fala, também peca por omissão. O certo é assim, onde Deus fala, falamos. Onde Deus para de falar, paramos de falar. É muito perigoso esse negócio, o Senhor me falou, o Senhor me falou. Tão difícil isso, né? Ah, o Senhor me falou. E a maioria das coisas faz do Senhor o mentiroso. Às vezes não passa de emoção. O que particularmente tenho em mente é isto. Por volta da passagem do século, a fome por Deus que fora originada na era de Filadélfia trouxe um clamor pelo Espírito de Deus. Eu peguei um restinho disto, me referindo aqui à era pentecostal, lá na década de 60. E quando o clamor foi respondido por Deus enviando manifestações em línguas, interpretações e profecia, manifestações, preste atenção nisso. Em línguas, interpretações e profecias, um grupo imediatamente e muitíssimo contrário à palavra de Deus, formulou uma doutrina de que as línguas eram evidência de ser batizado com o Espírito Santo. As línguas estavam longe de ser evidência. E ainda está, e hoje pior ainda, está muito longe de ser evidência do batismo do Espírito Santo, porque em língua se fala em todo lugar, até na internet fala em línguas. Uma língua realmente estranha, né? Porque aquela língua que falaram lá no dia de Pentecoste, cada nação ouviu na sua própria língua. Todos entenderam. Elas eram a manifestação, mas não a evidência. Os dons, a cura divina, sempre deve estar no nosso meio, sempre deve estar na igreja. A igreja não tem a cura divina, ela vai responder por isso, mas é uma manifestação, não é evidência. A falsidade da doutrina pode não apenas ser vista pela falta de escritura para comprová-la, mas aqueles que aprovaram a doutrina se organizaram imediatamente sobre o fundamento dela, provando que não estavam na verdade, como eles fariam o povo crer. Eu me lembro, meu Deus, aquilo era autêntico, aquela manifestação era autêntica. Mas fizeram da manifestação a evidência. Aí o Espírito Santo deixou o movimento. Organizaram e fizeram disso uma organização como uma evidência. E aquilo hoje não é outra coisa a não ser uma carcaça organizacional. Grandes movimentos levantados na era de Filadélfia, na era luterana, hoje são carcaças organizacionais. Deus deixou. Olha o que estão fazendo com os dons hoje. Quantas coisas terríveis usando os dons.
como evidência. E Deus está muito, muito, muito longe disso. Deixa eu repetir aqui uma pergunta. Um sacerdote católico, respeitosamente, disse para o profeta do Senhor. Ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Irmão Brana, Deus está em sua igreja. O profeta respondeu, Deus está em sua palavra. Se alguém me perguntar, pastor Mauro, Deus está em sua igreja, eu digo 3 vezes, não, não, não. Deus não está entre 4 paredes, não. Deus está em sua palavra. Agora, se a sua palavra está sendo pregada do jeito que ela é, onde Deus fala, nós falamos, onde Deus para de falar, nós paramos, então nós temos a certeza e podemos falar com muita confiança, verdadeiramente Deus está conosco. Em sua palavra, não na igreja propriamente, no templo propriamente. Mas em sua palavra. Por isso é importantíssimo a igreja saber que realmente nós estamos em sua palavra. E é isso que faz de nós vencedores, irmãos. Isso que faz de nós vencedores nesses tempos cruciais. Isso que faz de nós cristãos cuidadosos. Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis à palavra quando você vê pessoas saindo e descrendo, e vituperando e descrendo, e não tirar dela, nem acrescentar a ela, porque aquele que falou de Deus não tem falado, faz dele o mentiroso. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu gosto muito. O profeta está dizendo com cuidadoso. Mesmo pregando a palavra, crendo na palavra, pregando a palavra como ela é. Quando vem inspirações, eu gosto de falar assim para a igreja. Eu tenho cuidado de falar para a igreja. Irmãos, eu prefiro deixar o tempo falar que é o Senhor. Porque é fácil demais isso hoje, eu estou sentindo de Deus. Deus falou comigo, o Senhor falou comigo. Depois dá tudo errado. Mas virou vício de linguagem, virou mania. Deus falou comigo, o Senhor está me falando, o Senhor falou comigo, Deus está falando comigo. Cuidado com isso, cuidado. Eu prefiro falar baseado, com base nas Escrituras. E muitas inspirações que vêm, eu falo assim, é um desejo, creio que é uma direção de Deus e o tempo vai falar. Quando eu tenho que tomar determinadas decisões ministeriais, decisões que determinam o destino da igreja, eu gosto de ter o cuidado de falar assim, o tempo vai falar se isso é de Deus ou não. Melhor do que falar assim diz o Senhor, depois dá tudo errado. Amém. Isso é ser cuidadoso, né? Cuidadoso. Isso é que faz de nós cristãos vencedores nesses tempos cruciais em que estamos vivendo. E já estamos chegando ao fim da jornada. Está muito, muito, muito perto de cada um de nós dizer assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Isso está muito perto de todos nós. Ajude-nos a permanecer com isto, Senhor, porque nisto consiste a nossa vitória. A vitória sobre todas as enfermidades. A vitória sobre todos os desafios do inimigo contra nós. Cada família seja abençoada agora com a bênção desta porção da Tua palavra, ó Pai. Todos sejam abençoados com a cura divina. Todos sejam fortalecidos na Tua palavra. Todas as necessidades sejam supridas.
e livra o teu povo de todos os males deste dia e guarda-nos para a hora da tua vinda, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tem sempre ao seu lado o varão consolador. Sei que há fracassos e derrotas, mas ao contar sua história, sei que és um vencedor. Pois cada lágrima que desce do céu também desce o varão consolador. Se há fracassos, ele vem com a vitória. Se estás em guerra, ele é o grande general. Se é uma porta que precisa ser aberta, ele tem a chave certa e ninguém pode fechar. É só clamar ao varão consolador, não importa a sua dor, a vitória te dará. Desprezado, magoado o coração, saibas que a qualquer hora o varão traz a vitória e entrega em suas mãos. Não há demônios que possa te impedir quando por ti quer agir o varão consolador. Se há fracassos, ele vem com a vitória. Se estás em guerra, ele é o grande general. Se é uma porta que precisa ser aberta, ele tem a chave certa e ninguém pode fechar. É só clamar ao varão consolador, não importa a sua dor, a vitória te dará. Ele vem com a vitória. Se estás em guerra, ele é o grande general. Se é uma porta que precisa ser aberta, ele tem a chave certa e ninguém pode fechar.